Então, dando sequência às nossas aulas, né? Hoje a gente vai ver, né, lei de Coulomb e vai dar início ao estudo do campo elétrico, tá certo? Esse conteúdo, no livro didático de vocês, acho que vocês já estão com o livro. Caso vocês não estejam ainda com o livro, esse conteúdo vai estar na página 37, tá? Página 37 do livro didático. Tá? Página 37 do livro, tá bom? Então vocês, quem não pegou o livro ainda, vai na escola, de preferência na parte da tarde, e pega o livro, tá bom? Tá ok? Então vamos lá. Primeiramente, gente, eu vou fazer uma pequena revisão do que a gente viu na aula passada, tá? Eu gosto sempre de começar a aula com uma revisão do que a gente viu na aula anterior, tá bom? Então, na aula anterior, o que foi visto foi o quê? Que a gente começou a ver, né, a carga elétrica dos corpos, né, a quantização da carga elétrica. Então, a gente viu a quantização, né, da carga elétrica. Ok? Quantização da carga elétrica. E viu que a carga elétrica de um corpo, né, ela é dada pela seguinte equação, Q é igual a N vezes E, tá certo? No que Q significa a carga elétrica do corpo, né? A carga elétrica do corpo, tá? Esse N significa o número de partículas eletrizadas, em excesso, né? Ok? E esse E significa a carga elementar. Esse E significa carga elementar. Ok? E tem sempre valor 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, tá certo? Então a carga elétrica elementar, ela vai ter esse valor, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, ok? Se esse corpo estiver com excesso de carga positiva, né? Se ele tiver faltando elétrons, né? Então, se falta elétrons nesse corpo, esse corpo vai ter uma carga positiva, né? Se sobra, né? Se tem elétrons em excesso, né? Elétrons. Se tem uma sobra de elétrons, né? Ou seja, tem uma sobra de cargas, uma sobra de carga negativa, tá? Tá sobrando carga negativa. Então esse corpo, ele possui, se ele possui mais elétrons, ele está eletrizado negativamente, tá? Negativamente. Se ele estiver com a falta de elétrons, né? Ele está carregado positivamente, tá certo? Isso aqui foi o que a gente viu, basicamente, né? A quantização da carga elétrica na semana passada. Eu deixei alguns exercícios para vocês fazerem em casa, né? Para vocês tentarem fazer em casa. Eu não sei se vocês conseguiram fazer. Vou iniciar a aula de hoje respondendo esse exercício com vocês, tá bom? E a gente continue com a continuação, tá bom? Então vamos lá. E assim, ó, um corpo inicialmente neutro, ele é eletrizado com carga que é igual a 48 microcoulombs, sendo a carga elétrica 1,6 vezes 10 elevado a menos 19
esse menos 19 é para estar aqui em cima, tá? Pergunta-se, o corpo está com falta ou com excesso de elétrons? Ora, a gente olha a carga do elétron, né? A carga do elétron é 48, carga do elétron, não, a carga do corpo, né? A gente olha a carga do corpo. A carga do corpo aí é 48 microcoulombs, tá? 48 microcoulombs. Então, esse sinal aqui, ó, essa carga tem sinal positivo. Então, se a carga tem valor positivo, significa dizer o seguinte, que o corpo está com falta de elétrons, né? Está faltando elétrons nesse corpo, tá certo? Então, como que é positivo, está faltando elétrons, tá? Então, ó, como esse Q aí, ó, tem valor positivo, está faltando elétrons, tá? No corpo. Aí eu pergunto, continua a pergunta, qual o número de elétrons que foi retirado dele ou fornecido a ele? Qual o número de elétrons que foi retirado ou foi fornecido a ele? Como é que a gente sabe? Faz a equação da quantização da carga elétrica, que, né, que é igual a N vezes a carga elementar. Tá? Percebam que Q é igual a 48 microcoulombs. Então, se um corpo tem carga de 48 microcoulombs, o que vai acontecer? Vai acontecer a seguinte coisa. Significa dizer que esse corpo ele tem uma carga de 48 vezes 10 a menos 6 coulombs. Por quê, professor? Porque esse micron, ó, esse micron aqui, esse símbolozinho grego, significa dizer 10 a menos 6. Tá? Então, a carga elétrica desse corpo é 48 microcoulombs, ou seja, 48 vezes 10 a menos 6 coulombs. Tá certo? Então, quando eu for colocar esse valor na equação, eu tenho que levar em consideração isso. Então, vai ficar assim, ó, 48 vezes 10 a menos 6, tá? Aí, igual a N, que multiplica 1,6 vezes 10 a menos 19, tá? Então, o que tiver multiplicando N vai dividindo para o outro membro, né? Então, vai ficar assim. Vai ficar assim, N é igual a 48 vezes 10 a menos 6, que divide por 1,6 vezes 10 a menos 19. Só ajeitar esse x aqui. Tá? 48 dividido por 1,6, né? 48 dividido por 1,6 vai dar, vamos fazer aqui, 48 dividido por 1,6, 30, tá? Então vai ficar assim, ó, N é igual a 30 vezes 10. Aí aqui tem menos 6, né, ó, menos 6. Esse sinalzinho aqui, ó, essa potência, né, no denominador da divisão de potências, né, essa potência ela vai para cima com o sinal trocado, tá? Então vai ficar ó, menos 6 mais 19, né? Então N é igual a 30
vezes 10 a 13 elétrons. Para ficar mais correto, né, em termos de notação científica, isso equivale a 3,0 vezes 10 elevado a 14 elétrons. Ou seja, está faltando essa quantidade de elétrons de um corpo, certo? Uma quantidade muito grande de elétrons. Então, eu retirei esses elétrons do corpo, esse corpo ficou carregado positivamente, certo? Professor, por que não pode deixar 30? Até pode deixar 30. 30 vezes 10 elevado a 13, não tem problema. Só que a notação científica, ele diz o seguinte, né? A vírgula tem que ficar no primeiro número entre 1 e 9, né? Então, a gente já coloca aqui, ó. Era 30, a gente deixa 3.0, tá? E 3 fica entre 1 e 9, então a gente coloca 3,0. Como a vírgula deslocou uma casa aqui para a esquerda, a gente soma um número lá em cima. Tá, ó. Aqui, ó. A vírgula andou uma casa para cá, ó, né? A gente soma. Opa! Soma só um número, uma unidadezinha aqui em cima. Certo? A vírgula anda uma casa para a esquerda, a gente soma uma unidade lá em cima. Correto? Dando sequência, ó. Duas cargas elétricas, Q1 e Q2, atraem-se quando colocadas próximas uma das outras. O que se pode afirmar sobre os sinais de Q1 e Q2? Primeiramente, ó, para que haja uma atração entre duas cargas elétricas, é preciso que esses sinais sejam diferentes. Tá? Só vai acontecer a atração em cargas elétricas de sinais opostos. Tá? Então, o que se pode afirmar sobre os sinais de Q1 e Q2? Então, para que possa ter atração, é preciso que as cargas tenham sinais opostos, tá? Então, para que possa ter atração, é preciso que as cargas tenham sinais opostos, tá bom? Então, já se pode dizer que essa carga, Q1 e Q2, elas são sinais opostos. Nesse caso aí, eu posso dizer se uma é positiva ou negativa? Não. Eu só sei dizer que uma uma é positiva e outra é negativa. Mas não sei se Q1 é positiva ou negativa, se Q2 é positiva ou negativa. Não sei dizer. Como é que eu identifico? Vou identificar da seguinte maneira. Eu vou ter que colocar uma terceira carga nessa configuração, sabendo a carga dessa terceira. Tá? Por exemplo, né? Sabendo o sinal dessa terceira carga. Né? Então, ó, a Q1 é repelida por uma terceira carga positiva. Então, tem assim, ó. Olha que legal. Vamos lá. Eu tenho que Q1 deixa eu fazer aqui. Eu vou fazer uma esferazinha, tá? Ó, fazer uma esfera que fica melhor de explicar. Q1 e Q2 ó, Q1 e Q2 atraem-se, né? Diz que elas se atraem. Opa. Hoje eu estou sem coordenação nenhuma para escrever. Eu mudei aqui do lado da mesa. Q1 e Q2 atraem-se, tá? Mas Q1 ela é repelida por uma terceira carga
Q3 positiva. Então, se eu colocar aqui, ó, uma carga, né, uma outra esfera aqui carregada, com uma terceira carga aqui, ó, Q3 positiva, né, Q1 e Q3 vão repelir-se. Então, ó, essa aqui vai repelir Q1. Então, para que essas duas esferas, né, possam se repelir, é preciso que elas tenham o mesmo sinal. Tá? Então, se Q3 é positiva, né, se Q3 é positiva, necessariamente Q1 é positivo. Por quê? Porque quando eu coloquei uma carga positiva, ela repeliu Q1. Então, isso significa dizer que Q1 também é positivo. E se Q1 atraiu Q2, significa dizer que Q2 é negativo. Agora sim eu descobri os sinais das cargas, né? Quando antes eu colocava Q1 e Q2, eu só sabia que elas se atraíam, eu não sabia qual era positivo e qual era negativo, tá? Elas se atraíam, só sei que elas tinham sinais contrários. Porém, quando eu adicionei uma terceira carga, qual sabia o sinal dela, que era positiva, ela repeliu Q1, né? Então significa que Q1 também era positivo. Então, se Q1 atraiu Q2, Q2 é negativo, tá? Como mostra a configuraçãozinha aí para vocês, tá? Deixa eu apagar aqui, que o negócio aqui ficou muito exagerado. Aqui o sinal é negativo. Tranquilo? Tá tranquilo para vocês aí até agora? Vamos continuar. Bom, considere 3 esferas metálicas. Eu vou tentar desenhar aqui essas esferas. Eu tenho uma esfera idênticas, né? Ó. Eu tenho uma esfera X, Y e Z. Tá? X, Y, Z de diâmetros iguais. Y e Z estão fixas e distância uma da outra o suficiente para que os efeitos da indução eletrostática possam ser desprezados. A situação inicial das esferas é a seguinte: X é neutra. Então, X é neutra. Carga de X é zero. Ok? Y é carregada com mais Q. Y é carregada com mais Q. Então, coloca aqui, ó. Mais Q. E Z é carregada com menos Q. Então, Z está carregada com menos Q. Tá? As esferas não trocam cargas elétricas com o ambiente. Elas estão isoladas de um ambiente. Tá? Então, faz o seguinte. Fazendo-se a esfera X tocar primeiro na esfera Y. E depois, né, ela toca primeiro na esfera Y, separa e toca na esfera Z. Qual é o sinal da carga? Final de X. Vamos lá. Vamos lá. Diz o seguinte. Vou reexplicar a questão, tá? Diz que a carga X tem... a esfera X tem carga zero. Tá bom? A esfera Y tem carga Q. A esfera Z tem carga menos Q. Tá bom? Aí eu vou fazer o contato. Eu faço o contato entre Y e X, ó. Tá? Vou fazer o contato aqui, ó. X e Y. Tá? Esse somatório aqui, ó, vai dar 0
mais Q, né? 0 mais Q. Vou colocar aqui em maiúsculo. Ó, esse somatório aqui, ó, vai dar 0 de x mais Q de y. Tranquilo? Ou seja, essa carga total aí é Q. Quando eu separar, eu vou separar isso aqui, ó. Algumas pessoas realmente, inclusive aqui no meu bairro, a internet está oscilando bastante. Então as pessoas realmente tá caindo diretamente, tá caindo direto a internet. Mas não tem problema não, tá certo? Como essa aula está sendo gravada, mesmo que a pessoa não consiga assistir ela direito, eu vou postar ela novamente e ela vai ficar gravadinha, tá certo? Vai ficar gravada, não tem problema não. Aí o pessoal pode assistir ela depois, tá certo? Só me lembre de colocar na lista de presença. Então, ó, quando eu juntei x e y, né, eu sumei a carga de 0 mais a carga Q, ou seja, o total é Q. Quando eu separei, né, quando eu separei essas duas esferas, uma vai ficar, ó, eu vou colocar y desse lado, então vai ficar com carga Q sobre 2. E x vai ficar também com carga Q sobre 2. Por quê, professor? Porque a carga total é Q. Quando eu dividir, né, um vai ficar com metade de Q, outra vai ficar com metade de Q. Então é Q sobre 2. Tá? Até aí tudo bem, Raniel? Até aí tudo bem? Pronto. Beleza. Então, ó, na divisão, né? Na divisão, a esfera Y ficou com carga Q sobre 2, a esfera X ficou com carga Q sobre 2. Agora eu vou juntar, ó, vou ligar a esfera X, tá, junto à esfera Z, né? A esfera X junto à esfera Z. A esfera X, ela veio com carga, ó, a esfera X, ela veio com carga Q sobre 2. Tá? E a esfera Z, ela veio com carga menos Q. Então, primeiro eu tenho que saber qual, qual o valor dessa carga aqui quando elas se somarem. Né? Qual o valor dessa carga aqui quando elas se somarem? Por enquanto eu estou apenas somando a carga das duas, tá? Por enquanto eu estou apenas somando a carga das duas, não separei ainda. Eu tenho que fazer essa soma aqui, ó. Como é que eu faço? Ó? Tiro o mínimo, que é 2, ó. Aí faço assim, ó. 2 dividido por 2 dá, ó. 2 dividido por 2 dá 1. Uma vez que. Aí, menos. 2 dividido, implicitamente aqui tem 1, ó. Tá? 2 dividido por 1, 2. 2 vezes Q, 2Q. Tá? Então, Q menos 2Q dá menos Q sobre 2. Então, a carga total, essa carga aqui, ó, essa carga total é menos Q sobre 2. Tá? Quando eu juntei X e Z, a carga total é menos Q sobre 2. Tá? Menos Q sobre 2. Agora eu vou separar, ó. Separar. Quando eu separo, eu tenho que dividir ainda esta carga aqui por 2, né? Por 2 corpos. Quando eu separar, ó, né, eu tenho que dividir para 2 corpos. Então vai ficar assim, ó. Trazendo essa equaçãozinha para cá, ó. Menos Q sobre 2 dividido por 2. Divisão de fração, né? O que eu faço? Repete a primeira, ó, menos Q sobre 2, multiplica pelo inverso da segunda, 1/2. Então, ó, menos Q vezes 1, menos Q vezes 1, menos Q. 2 vezes 2, 4. Ou seja, x, após a separação, x vai ficar com carga menos Q sobre 4.
X não. Y, né? Não, é X mesmo. X vai ficar com carga. Ó, X vai ficar com carga menos Q sobre 4. E Z também vai ficar com carga menos Q sobre 4. E Y ficou com carga lá no início, Q sobre 2, tá? Então seria esta aqui. Vou dar um print aqui nesse negócio. Porque aqui eu já abro uma nova página. Espera aí, deixa eu voltar. Então, Ctrl V, pronto. Já fica salvo esse negócio aqui. Ok? Então vamos lá. Nós fizemos os 3 exercícios que foi passado para casa até agora, tá? Os 3 exercícios que tinham sido passados para casa. Tá certo? Eu não sei se vocês tinham tentado fazer esse exercício em casa. É muito sempre vocês tentem fazer os exercícios que a gente deixa para vocês tentarem fazer, porque na sala de aula é onde a gente tira as dúvidas, né? O professor tira as dúvidas do aluno, tá? Quando o professor tira as dúvidas do aluno, tá? Então vamos lá. Carga elétrica pontiforme, né? Já conteúdozinho aqui, ó, dando sequência no conteúdo, na verdade, né? Carga elétrica. Então, denomina-se carga elétrica pontiforme, né? A um corpo eletrizado cujas dimensões são desprezíveis em relação às distâncias que separam de outros corpos, tá? Vocês veem, né, que eu estou sempre desenhando pequenas esferas. Uma esfera, né, carregada com carga Q, outra esfera carregada com carga Q e etc. Tá? A gente vai trabalhar agora com cargas pontiformes. No lugar de eu desenhar uma esferazinha, né, no lugar de desenhar uma esfera, eu vou colocar apenas um ponto. Tá? Eu coloco apenas um pontozinho simbolizando. Por isso que é chamado de carga pontiforme. Tá? Ó, um ponto, uma carga nesse ponto. Um ponto, uma carga nesse ponto. Tá certo? Por isso que é chamada carga pontiforme. Porque as dimensões dessa carga, ela não vai interferir nos nossos cálculos. Tá bom? Nos nossos cálculos. Então, ó, a gente vai ver uma coisa chamada lei de Coulomb hoje. Lei de Coulomb. Lei de Coulomb. Considere duas cargas pontiformes, em forma de pontos, Q1 e Q2, separadas por uma distância D, no vácuo. Entre elas ocorre, né, a atração ou a repulsão. Com as forças de mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos, de acordo com o princípio da ação e reação. Então, imaginem, né? Imagina o seguinte, ó. Se eu tenho duas cargas, suponha que eu tenho duas cargas positivas, Q1 e Q2. Ó. Um ponto onde está a carga Q1, um ponto onde está a carga Q2. Essas duas cargas, sendo positivas, elas vai ter uma força repulsiva entre elas, tá? E que a força que um atua na outra são iguais, né? A força que Q1 exerce sobre Q2
é igual à força que Q2 exerce sobre Q1. Tá certo? Lei da terceira lei de Newton. As forças, né, ação e reação, né, são sempre iguais, porém, da mesma direção, porém o sentido é contrário, tá? Então, ó, se Q1 e Q2 são positivas, as cargas são, ó, a força de repulsão. Uma tenta ir para a esquerda nesse caso, uma tenta ir para a direita nesse caso. Então, sentidos são diferentes, tá? Sentidos diferentes. Se eu, por acaso, tiver duas cargas negativas no lugar de duas cargas positivas, o que acontece? Acontece a mesma coisa, ó. Negativa com negativa também irão repelir-se. As forças são iguais, forças iguais, direções iguais, todas na horizontal, porém os sentidos são diferentes, tá? Então, eu tenho duas cargas aí, pontuais, separadas por uma distância d no vácuo. Professor, e se uma é positiva e outra negativa? A mesma coisa, ó. Só que em vez de a força ser de repulsão, a força vai ser de atração. Mesma direção, porém o sentido é oposto, ó. Uma está para a direita, a outra está para a esquerda. Então, sempre a força vai ter a mesma direção, vai ter a força de uma sobre a outra vai ser sempre igual, porém o sentido é sempre oposto. Se elas forem positivas ou negativas, repulsão. Se elas forem uma positiva e outra negativa, atração, tá? Então eu vou ter que levar em consideração também aí, ó, a distância que as separa, tá? Essa distância que as separa. Então, ó, a intensidade da força de interação entre essas duas cargas elétricas pontiformes é diretamente proporcional ao módulo das cargas, ou seja, quanto maior o valor de Q1 e o valor de Q2, maior será a força de interação entre essas cargas, tá? E ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância, tá? Inversamente proporcional ao quadrado da distância, ou seja, se ela tem uma distância, eu tenho uma certa força. Se eu duplicar essa distância, é 2 ao quadrado, ou seja, a força cai 4 vezes. Né? Se eu triplicar a distância entre as duas cargas, é 3 ao quadrado, então a força cai 9 vezes. Como assim, professor? Olha só. Se eu tenho uma força elétrica aqui, ó, né? Se eu tenho uma força aqui elétrica, por acaso, ó, se eu duplicar aqui a distância, 2, aí 2 ao quadrado. Ó. 2 ao quadrado. 4. Se eu triplicar a distância, né? 3 ao quadrado, a força cai 9 vezes. Se eu quadruplicar a distância, né? A força, ó, a força vai cair 16 vezes. E assim por diante, né? A força diminui 16 vezes, tá? Então, é como a força a força gravitacional, mesma coisa, né? Se eu tenho duas massas, essas duas massas vão ter uma força de atração gravitacional. Se eu duplicar a distância, essa força vai cair 4 vezes. Se eu triplicar a distância, cai 9 vezes. Então, ela vai caindo à medida, né? Ao quadrado da distância, sempre ao quadrado da distância, ok? Deixa eu ver só uma coisa aqui. Igor, e justamente, Igor colocou aqui, ó. Lembre-se, né? Essa equação parece com a força gravitacional entre dois corpos. Muito bem lembrado.
no lugar desses Qs, né, eu vou ter as massas. No lugar dessa constante elétrica aí, eu vou ter a constante gravitacional. Tá certo? Bom, pessoal, então, a força de atração ou de repulsão entre essas duas cargas, ela vai ser dada por esta equação aí, tá? Q1 e Q2. Notem o seguinte coisa, Q1 e Q2 aparece aí, ó, entre dois tracinhos. Estão vendo? Esses tracinhos significa módulo, tá? O módulo. Significa dizer o seguinte, que mesmo, né, mesmo essa carga tendo um sinal negativo, ela vem para a equação com sinal positivo. Como assim, professor? Supondo que Q1, vamos supor, que Q1 seja menos 10 coulombs e Q2 seja menos 5 coulombs. Como é que ela vem para a equação? Ela vai vir assim, ó, F é igual a K vezes 10 vezes 5. Esses módulos, né, desaparecem com esse sinal, porque módulo de menos 10 é 10. Módulo de menos 5 é 5, tá? Esse módulo tira o sinal de menos, tá certo? Então, ó, qualquer valor, como o Igor falou, lembrou novamente aí, ó, qualquer valor que esteja negativo, ele vai vir sempre positivo, tá? E se tiver positivo, vai o quê? Vai positivo também, não tem problema não. A equação vai ser sempre valores positivos, tá? Esse casinho aí é uma chamada constante eletrostática do meio, ela depende do meio. Se eu colocar duas cargas elétricas no ambiente, no ar, esse K vai ter um valor. Se eu colocar essas duas cargas elétricas em um gás, esse K vai ter outro valor. Se eu colocar essas duas cargas elétricas em um líquido, né, esse K vai ter outro valor. Como padrão, a gente vai utilizar esse K como sendo K0, que ele vai ser 9 vezes 10 elevado a 9 Newton metro quadrado por coulomb quadrado. Isso aqui é a constante elétrica, né, a constante eletrostática do vácuo. A gente vai sempre considerar, né, em nossos cálculos, se você se deparar com uma questão de Enem, sempre ela vai considerar, às vezes, assim, duas cargas elétricas imersas no vácuo, né? Ela vai sempre trazer esse valor, como K sendo igual a 9,0 vezes 10 elevado a 9. Aí, Newton metro quadrado por coulomb quadrado, porque isso aqui é a unidade de medida, tá? Essa distância D, né? D é a distância, tá? Essa distância tem que estar sempre em metros, tá, galera? Sempre em metros. Ah, professor, e se eu pegar uma equação que não esteja em metros, o que eu faço? Transforma a distância para metros, tá? Essa distância tem que estar sempre em metros. Por que, professor? Olha aqui na unidade, ó. A força é dada em Newton, a distância é metro, ó, metro quadrado, porque distância ao quadrado, né, metro quadrado, e a carga é dada em coulombs, né, Q vezes Q, coulomb quadrado, tá? Então essa unidadezinha do vácuo aí, ó, ela só vai funcionar com a distância dada em metros, tá certo? A força dada em newtons e as cargas em coulomb, tá? Em coulomb, bom? O gráfico que representa esta equação é esse gráfico aí, ó, tá? Esse gráfico aí. Por quê? Como eu falei para vocês, ó, para uma força F, né, eu vou ter, ó, K é igual a Q1 vezes Q2 dividido por D ao quadrado. Ok? Então, para uma distância D, eu vou ter uma força eletrostática. Né? Força elétrica, né? Se eu
Duplicar a distância, então vai ficar assim, ó. A nova força vai ser quanto? F igual a K, Q1, Q2, 2D ao quadrado. Né? 2D ao quadrado vai dar o quê? Vai dar o quê? F sobre, ó, 2 ao quadrado, 4. Se for 3 vezes a distância, K, eu falei para vocês, aqui não é nem a Netmark, aqui é a PBNet. Acho que é algum problema no provedor aqui, lá na central. Todo o bairro tá assim hoje. Então, pessoal, a força elétrica ela vai ser dada por essa equação, né? K igual a Q1 vezes Q2 dividido por D ao quadrado, tá? Se eu pegar e duplicar a distância, né? Essa força cai, ó, para 2 vezes o valor da distância, essa força vai cair 4 vezes, tá? Para 3 vezes o valor da distância, essa força cai 9 vezes, né? Ela vai caindo exponencialmente, tá? Para 4 vezes a distância, essa força cai 16 vezes. E a tendência é que, se essa distância aumentar muito, essa força cai exponencialmente e se aproxima de zero. Tá? Você pode olhar que essa retazinha vai se aproximando a força, né? Entre elas, quanto maior a distância, menor a força, e ela vai se aproximando de zero. Ok? Vamos fazer alguns exemplos, tá? Vamos fazer alguns exemplos, que a gente só entende melhor as coisas com exemplos. Primeiramente aqui, ó. Esse aqui é um desenho com uma força, né? A força é um vetor, né? Uma grandeza vetorial. Então ela precisa ter direção, módulo e sentido, né? Em 3 vértices de um quadrado, nós temos aí um quadrado na imagem, são fixadas as cargas Q1, Q2 e Q3. Q1 e Q2 tem carga positiva, ó, 10 microcoulombs. Então, Q1 e Q2 tem carga 10 microcoulombs. São positivas. Q3, a carga é negativa, menos 10 coulombs. Negativo. Tá? Aí diz assim, ó. A força elétrica resultante entre as cargas Q1 é representada por qual vetor? Como é que eu represento o vetor resultante na carga Q1? Como é que eu represento? Primeiramente, ó, eu tenho que desenhar a força por pares, Q1, Q2, depois Q2, Q3, tá certo? Se Q1 e Q2 são positivas, a força de atração é repulsão. Duas cargas positivas. Elas tendem a atrair-se ou repelir-se? Tendem a repelir-se, não é? Então, Q1 e Q2, né, ó, uma corre para cá, ó. Oh, negócio mal desenhado, meu Deus. Hoje eu estou sem inspiração para o desenho. Ó, uma vai para cá, a outra para cá. Ó. Entre Q1 e Q2, a força de repulsão. Em vez de aí, ó. Entre Q1 e Q3, Q1 é positiva, Q3 é positiva. Ó, Q1 é positiva, Q3 é negativa. Não, diz aí que Q3 equivale a menos 10. Q1 equivale a 10. Então, se Q1 é positiva e Q3 é negativa, a força é de atração. Então, a força em Q1 sobre Q3 é de atração. Então, se eu olhar somente lá para Q1, eu vou ter dois vetores. Ó.
Se eu olhar só para Q1 aqui, eu vou ter dois vetores. Eu vou ter um vetor que está na horizontal para a esquerda, eu vou ter outro vetor que está na vertical para baixo. Né, ó. Se eu pegar só Q1 aí, ó, só Q1, tá aqui, ó, separado, Q1. Isso aqui seria meu Q1. Em Q1 eu vou ter um vetor ó, que está para baixo, né? Eu vou ter um vetor que está para a esquerda. Primeiro ano, galera, soma de vetores, né? Quando eu tiver dois vetores partindo do mesmo ponto, né? A soma desses vetores é dada pela regra do paralelogramo. Como assim, professor? O que eu faço? Ó? Paralela a esse vetor, eu desenho aqui um pontilhado. Ó. É? Paralela a esse vetor aqui de cima, outro pontilhado. Ó. Tá? O vetor resultante é um vetor que sai da origem até a interseção dessas duas retas pontilhadas. Ó. Então, o vetor resultante é esse vetor aqui. Ó. Tá? Então, seria a alternativa né? Ó, o vetor resultante seria esse vetorzinho aqui. Ó. Em Q1, o vetor resultante é esse vetor aí. E qual seria o vetor resultante em Q3? Seria esse vetor aí, né? Esse vetor que está em Q3. Qual seria o vetor resultante em Q2? Esse vetor que está em Q2. E qual seria o vetor resultante em Q1? Esse vetor que está em vermelho, porque nesse ponto tem dois vetores, então eu tenho que calcular o vetor resultante, tá? Beleza? Professor, explica novamente aí por que Q1 é para a esquerda e Q2 é para a direita. Porque são positivas, a força de repulsão. Né? Força de repulsão. Por que Q1 e Q3 é de atração? Porque uma positiva e outra negativa. Então, uma para baixo. Então, nesse caso aí, ó, uma ficou para a direita ou para a esquerda na horizontal, uma ficou para baixo na vertical. O vetor resultante, né, é dado pela regra do paralelogramo, como eu já falei para vocês. Então, o vetor resultante em Q1 é dado por esta setazinha aí em vermelho. Tá? A força, ou seja, essa partícula Q1 ela ia se movimentar justamente na direção aí, no sentido desse vetor vermelho. Ok? Ela vai se movimentar no sentido desse vetor vermelho. Dois corpos pontuais em repouso, separados por certa distância, carregados eletricamente com cargas de sinais iguais. Dois corpos pontuais, separados com a distância d, carregados eletricamente com sinais iguais. Né? Repelem-se de acordo com a lei de Coulomb. Se a quantidade de carga de um dos corpos for triplicada, a força de repulsão elétrica permanecerá constante, aumentará ou diminuirá quantas vezes? Ó, diz assim, ó. Vamos lá. Diz o seguinte, eu tenho uma força elétrica, tá? Que é K, Q1. Eu vou tirar os módulos, tá? Porque não precisa estar colocando módulo toda hora. Q2 dividido por D ao quadrado. Tá? Por D ao quadrado. Aí diz assim, ó. Se de repente a quantidade de carga de um dos corpos for triplicada, a força de atração, a força elétrica, né, de repulsão, ela permanecerá constante, ela aumentará ou diminuirá? Então, eu quero saber o seguinte, ó, eu quero saber aqui um certo F', ó. F', né, ó, em que agora ó, eu tenho o K que é uma constante, eu tenho que esse corpo aqui, ó, eu tripliquei a carga dele, ó, 3 vezes Q1. Tá? Vezes Q2 dividido por D ao quadrado. Tá bom? Eu sei que, ó,
F', né, ó, é a mesma coisa que isso aqui, ó. K, Q1, Q2, D ao quadrado, vezes esse 3. Ó. Eu trouxe só o 3 lá para o final, tá? Não altera, não altera em nada, ok? Só que esse aqui, ó, se eu pegar isso aqui é quem? Isso aqui é idêntico a isso, ó. Não é, ó? K, Q1, Q2, D ao quadrado. Ou seja, F' é 3 vezes o valor, né, da força elétrica. Tá bom? Então, quando eu triplico a carga de um dos corpos, quando eu triplico a carga de um dos corpos, né, a força de repulsão aumenta 3 vezes. Aumenta 3 vezes, tá certo? Se eu triplicar a carga dos dois corpos, é 3 vezes 3, aumenta 9 vezes, tá bom? Então, ó, novamente aí, deixa eu colocar aqui meu laser. Cadê o laser? Ó, eu tenho que, laser aqui. Originalmente, ó, força é K vezes Q1 vezes Q2 dividido por D ao quadrado. Aí diz o seguinte, se eu multiplicar um dos corpos, a carga de um dos corpos, multipliquei a carga de um dos corpos, ela vai ficar assim, ó. Essa nova configuração vai ficar K vezes 3Q1 vezes Q2 dividido por D ao quadrado. Esse 3 que estava aqui, eu só joguei lá para o final da equação, não modifique em nada a equação. Só para vocês verem um negócio, ó, que isso aqui, ó, que eu estou colocando aí em vermelho para vocês, né, ó, é idêntico a isso. Ou seja, quem é isso? É FE vezes 3. Então, a nova força vai ser o quê? 3 vezes a força inicial. Tá bom? 3 vezes a força inicial. Se forem mantidas as cargas iniciais, mas a distância entre os corpos for duplicada, a força de repulsão irá permanecer constante, aumentará quantas vezes ou diminuirá quantas vezes. A gente já falou, né, o que acontece quando eu duplico a distância. Mas eu vou fazer novamente, ó, fazer só para ficar bem claro. A força original é K, Q1, Q2, dividido por D ao quadrado, né? D ao quadrado, tá? Aí, quando eu, né, faço isso aqui, ó, F' vai ser K, Q1, Q2, né? A distância eu vou duplicar, ó, 2D ao quadrado, né? Isso vai ficar F' igual a K, Q1, Q2, 2 ao quadrado, 4D ao quadrado. Né? Isso aqui, ó, isso aqui é a mesma coisa que isso. Né? Então, ou seja, F' é FE, né, sobre 4. Ou seja, a força cai 4 vezes. Se eu duplico a distância, né, se forem mantidas as cargas iniciais, mas a distância entre os corpos for duplicada, essa força cai 4 vezes. Tá bom? Então, matematicamente é possível a gente explicar desta maneira, né? Coloca lá a força original, faz a configuração que a gente quer
e ver o final, a diferença do final para a parte inicial, né? Se eu duplico em cima, se eu triplico em cima, a força aumenta. Se eu duplico embaixo, eu triplico, a força diminui ao quadrado, né? Ao quadrado. Vamos calcular uma utilizando a equação. Calcula a intensidade da força elétrica de repulsão entre duas cargas pontiformes. 3 vezes 10 elevado a menos 5 e 5 vezes 10 elevado a menos 6. Se encontra no vácuo separado por uma distância d igual a 15 centímetros. Pessoal, quando forem fazer uma questão como essa, primeiramente, anota-se os dados. Tá? Primeira coisa, extrai-se os dados da questão, para ficar fácil. Tá? Então, vamos lá. Primeiro eu faço passo a passo, depois eu vou deixar uns para vocês fazerem em casa. Dados, né? Vamos extrair os dados. Eu tenho que Q1 é igual a 3 vezes 10 elevado a menos 5 coulombs. Tá? Q2 é igual a 5 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. A distância é 15 centímetros. Distância é 15 centímetros. Tá? Pessoal, coloca uma coisa na mente de vocês. Ó. Essa distância ela vai estar tem que estar sempre em metros. Tá? Sempre em metros. Duas maneiras de vocês fazer. Vocês transformam isso para metro. 15 centímetros é a mesma coisa que 0,15 metros. Como é que eu faço, professor? Só dividir por 100. Faz assim e já coloca na equação assim. Eu prefiro fazer com notação científica. Tá? Como é que notação científica, professor? Em notação científica, ó, 1 centímetro é a mesma coisa que 1 vezes 10 a menos 2 metros. Eu prefiro fazer assim. Logo, né, essa distância em metros, ela vai ficar assim, ó. 15, né, ó, se aqui é 1 centímetro, é 1 vezes 10 a menos 2, então 15 centímetros é 15 vezes 10 a menos 2 metros. Prefiro fazer assim. Se vocês acharem mais fácil simplesmente transformar isso aqui em 0,15 metros, não tem problema, tá? Não tem problema. Vai dar o mesmo resultado no final. Eu prefiro fazer com notação científica, tá certo? Equação. Vamos lá. Pega a equação, ó. Sim, aí qual o valor de K? Ele não deu na questão o valor de K. Mas eu sei que o valor de K sempre vai ser 9,0 vezes 10 elevado a 9. Então, F igual a K, Q1, Q1, Q2, dividido por D ao quadrado. Agora, acabou-se física. Acabou-se a física. É só jogar os dados e brincar com a matemática. Tá? É só brincar com a matemática agora. Ó. F igual a... O valor de K é sempre, ó, sempre 9 vezes 10 elevado a 9. O valor de K sempre vai ser esse. Tá? Pode olhar aqui, ó, se encontra no vácuo. Ó. Então, 9 vezes 10 elevado a 9. O valor de Q1, 3 vezes 10 elevado a menos 5. O valor de Q2, 5 vezes 10 elevado a menos 6. Qual o valor de D? Coloco ó, em notação científica. Se vocês preferirem colocar 0,15, não tem problema. Eu vou fazer com notação científica. 15
vezes 10 a menos 2 elevado ao quadrado. Não se esqueçam do quadrado. Não esqueçam do quadrado. Tá? Fazendo, ó. Professor, que negócio difícil. É nada. 9 vezes 3. 9 vezes 3. 3 vezes 9, 28, né? 9, 9 são 18, mas 27. Eita, professor. 28. 27 vezes 5, ó. 27 vezes 5. 135. 135. O que é que o senhor fez aí, professor? O que é que o senhor fez aí que eu não entendi? Multipliquei 9 vezes 3 vezes 5. Ah, e é. Repete a base, ó. Soma os expoentes. 9 mais menos 5. É 9 menos 5, que dá 4. 4 mais menos 6. É 4 menos 6, que dá menos 2. Né, ó? Menos 2. Professor, Opa. eu acho que eu não estava prestando muita atenção. Como danado esse 9 foi parar aí? É o K. Tal. Esse valor de K sempre vai ser esse valor, tá certo? Tá aqui. Cadê? Aqui. Esse K vai ser sempre 9 vezes 10 elevado a 9. Tá bom? Ah, Esse tá Kzinho certo. que aparece aqui, ó. É Então, o sempre 9 valor de vezes 10 cá elevado. sempre vai ser esse. É, sempre vai ser esse. Tá bom? Por isso que tá lá, 9 vezes 10 elevado a 9. Eu vou até colocar aqui, ó. K é igual a 9 vezes 10 elevado a 9. Newton, metro quadrado por cubo quadrado. Isso aqui é a unidade de medida. Tá? Então, gente, ó. Multipliquei 9 vezes 3 vezes 5 dá 135. Vezes 10 elevado ao quadrado, que é 9 menos 5 menos 6, que dá menos 2. Aí o que é que eu faço aqui, professor? Lá embaixo, que eu não entendo como é que faz isso aí. É fácil. Ó. Se alguém não entender, pega esse 15, pega-se o 15 e eleva ele ao quadrado. 15 vezes 15 vezes 15 dá 225. Ó. 225 vezes 10. E esse 2 aqui, ó. Esse menos 2 eu levo ao quadrado também, professor? Não. Esse 2, esse menos 2 eu multiplico, né? Ó. 2 dá 2 expoente multiplicado menos 2. Então vai ficar menos 4. E é desse jeito. E agora, só dividir, ó. 135 dividido por 225. Dá 0,6. 0,6. Como eu falei novamente, ó, o que eu faço? Ó, pego o menos 2. Esse sinal aqui, ó, vai com um sinal de mais. Ó, esse menos 4 aqui vai com um sinal de mais. Então vai ficar mais 4. Tá? Então F é igual a 0,6 vezes 10 elevado a 2. Para ficar mais correto, né? Para ficar mais corretinho, 10 elevado a 2 é 10 vezes 10. 10 vezes 10 dá quanto? 100. Ó. Como é, professor? Ó. 10 vezes 10 elevado a 2 é 10 vezes 10. É 100. 100 vezes 0,6 dá 60 newtons. Tá? 60 newtons. E se eu deixar aí 0,6 vezes 10 elevado a 2, tá certo? Tá. Se eu deixar 6 vezes 10 elevado a 1, tá certo? Tá. Se eu colocar 60 newtons, tá certo? Tá. Chegando aqui, tá certo a questão. Contanto que seja uma questão de... Agora, se for uma questão de marcar que esteja somente uma alternativa, né? Correta, aí você, às vezes, vem o valor diferente. Pode vir 0,6 ou 60 newtons, aí você tem que descobrir qual o valor que condiz com a alternativa, tá? Se é 0,6 vezes 10 elevado a 2 ou 60 newtons. Professor, não entendi, não. Esse finalzinho aí, não. O que eu fiz, ó? Multipliquei 9 vezes 3 vezes 5, 135.
Sumei 9 mais 5, mais menos 5, né? Mais menos 6, que dá menos 2. Lá embaixo, elevei o 15 ao quadrado, 225. Multipliquei os expoentes. 2 vezes menos 2, dá menos 4. Dividi 135 por 225, deu 0,6. Repete a base de cima e soma, né? O de baixo vai com sinal trocado. Menos 2 mais 4, dá 2. Então, 0,6 vezes 10 elevado a 2. 10 elevado a 2 é 100. 100 vezes 0,6, 60 newtons. Percebam que a força é dada em newtons. Deixa eu ver quantas questões tem. Eu vou fazer até a questão 5, o resto vocês vão fazer em casa. Uma esfera, olha só, uma esfera recebe respectivamente cargas iguais. Uma esfera recebe respectivamente cargas iguais. 2 microcúbios e menos 4 microcúbios, separados por uma distância de 5 centímetros. Calcule o módulo da força de atração entre elas. Acho que aí seria assim, duas esferas possuem respectivamente cargas. Eu coloquei, aqui é duas esferas, tá? Espera aí, deixa eu ver. Cadê a caneta que desaparece? Ó, coloca aqui, ó. Duas esferas possuem, tá? Respectivamente, cargas iguais a 2 microcúbios e menos 4 microcúbios, separado por uma distância de 5 centímetros. Calcule a força de atração entre elas, tá? Anote-se os dados, gente, ó. Q1, 2 microcúbios. Professor, e esse micro? Que danada é isso? Espera aí que eu explico. Q2, menos 4 microcúbios. Distância, 5 centímetros. Esse micro significa 10 a menos 6, tá? Ó, esse micro significa 10 elevado a menos 6, tá bom, gente? Micro significa 10 elevado a menos 6. Vai ficar assim, ó. Eu vou colocar direto na equação. F igual. O valor de K sempre é 9 vezes 10 elevado a 9. Muito bem. O valor de Q1, 2 microcúbios. Então vai ficar assim, ó. 2 vezes 10 a menos 6 cúbios. Ó, esse microcúbios. Lembrando que a equação é essa aqui, ó. F igual a K, Q1, Q2, dividido por D ao quadrado. A equação sempre é essa aí, tá? Quem é Q2? Menos 4 microcúbios. Mas você lembra que eu disse que em módulo vai vir sempre o valor positivo, então coloca o valor positivo, ó. 4 vezes 10 a menos 6 e 5 centímetros, professor. Mesma coisa, ó. 5 vezes 10 a menos 2 elevado ao quadrado. Tá? Porque esse distância tem que estar em metro. Isso é a mesma coisa, ó. Esse 5 centímetros é a mesma coisa que 5 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Tá? Vamos lá. 9 vezes 2, 18. 18 vezes 4, 72. 72. Vezes 10. Soma os expoentes. 9 mais menos 6. 9 menos 6 dá 3.
né? 9 menos 6, 3. 3 menos 6, menos 3. Então, menos 3. 5 elevado ao quadrado, 25. 2 vezes menos 2, menos 4. É só dividir agora. 72 dividido por 25. 2,28. Então vai ficar assim, ó. F igual a 2,28, não, 88. 2,88 vezes 10, ó. Esse menos 4, ó, vai para cá com o sinal mais 4. Mais 4, né? Então, menos 3 mais 4 é igual a 1. Tá? Então, ó, 10 vezes 10 elevado a 1 é 10. 10 vezes 2,88 dá força igual a 28,8 newtons. Tá? Para quem não entendeu, ó, usa-se sempre esta equação, tá? K, Q1, Q2 dividido por D ao quadrado. Se a carga está em microcúbio, ela precisa estar em cúbio. Então, ó, microcúbio significa 10 a menos 6. Coloca 2 vezes 10 a menos 6. Se a carga Q2 era menos 4 microcúbios, vai ficar 4 vezes 10 a menos 6 cúbios. Se a distância estava em centímetros, coloca em metros. 5 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Depois é só matemática. Leva 5 ao quadrado, que dá 25, né? Vezes 10, menos 2 vezes 2, menos 4. Divide 72 por 25, dá 2,88. Repete a base, ó, 10, né? E o expoente de baixo vai com o sinal trocado. Então fica menos 3 mais 4. Menos 3 mais 4 dá igual a 1. 10 elevado a 1 é 10. Então 10 vezes 2,88 é 28,8 newtons. Certo? E diz mais assim, ó. Se eu fizer o contato entre as duas esferas, e separá-las, qual será a nova força? Separar agora por 2 centímetros. Então, ó, quando eu juntar uma esfera com a outra, ó, quando eu juntar uma esfera com a outra, né? Eu vou somar, ó, vai ficar assim, ó. 2 microcúbios mais, né? Aí no caso é menos 4, vai ficar assim, menos 4, né? Menos 4 microcúbios. 2 menos 4 dá, essa soma aqui, ó, vai dar menos 2 microcúbios. Juntei as duas, né? A soma das duas dá menos 2 microcúbios. Só que quando eu separar, ó, jogar uma para cá e outra para lá, né? Eu vou ter que dividir isso por 2. Vou ter que dividir isso por 2. Né? Então, menos 2 dividido por 2, menos 1. Vai ficar assim, menos 1 microcúbios, né? E a outra vai ficar com carga menos 1 microcúbios. Né? Eu separo, ó, eu tenho uma esfera com carga 2 microcúbios. Outra esfera com carga menos 4 microcúbios. Isso é a questão B, tá? A alternativa B. Oi. Porque na questão A o menos 4 ficou positivo? É em módulo, tá? Sempre, qualquer valor que esteja negativo, tá? Qualquer carga que esteja, mesmo que esteja negativa, ela vai vir sempre para a equação com sinal positivo, tá certo? Essa equação ela vai ser sempre adotar valores positivos, tá?
Então, mesmo que esteja lá um sinal negativo, ela vai vir com um sinal positivo, tá bom? Certo. Porque a força é uma grandeza vetorial, a gente vai adotar sempre os módulos. Então, ó, novamente, ó, eu tenho uma esfera 1 e a esfera 2. Uma tem carga 2 microcoulombs, a outra tem carga menos 4 microcoulombs. Aí juntei as duas. Quando eu juntei, essas duas cargas se dividiram, se somaram entre as duas. A soma dessas cargas deu menos 2 microcoulombs. Porque é 2 menos 4, né? Menos 2 microcoulombs. Ela junta dá menos 2. Quando eu separo, esse menos 2 é dividido para as duas esferas. Então, uma vai ficar com menos 1, a outra vai ficar com menos 1. E agora, elas vão ser separadas por uma distância de 2 centímetros. Então, a gente vai ter uma nova configuração aqui. Ó. Nós vamos ter Q1 igual a menos 1 microcoulombs. Vamos ter Q2 igual a menos 1 microcoulombs. Nós temos uma distância de 2 centímetros. Tá? Quais são os valores que vão vir para essa equação? Tá? Q1, Q2, D ao quadrado. Né? Vou ajeitar aqui para ficar mais fácil de entender. Isso é a mesma coisa aqui, ó. Menos 1 vezes 10 a menos 6 coulombs. Tá? Isso é a mesma coisa aqui. Menos 1 vezes 10 a menos 6 coulombs também. Isso aqui é a mesma coisa aqui, ó. 2 vezes 10 a menos 2 metros. Por quê? Porque está em centímetro, eu tenho que passar isso para metro. Agora é só jogar na equação. Esse K, sempre, ó. Tá? O K é 9 vezes 10 elevado a 9. Sempre. Tá? Tá negativo, Ellen. Só que, ó, tá negativo, vem para a equação com sinal positivo, tá? 1 vezes 10 elevado a 6. Menos 6. O expoente vem com sinal negativo mesmo, tá? Porque esse expoente significa que é um número muito pequeno. Não que ele seja negativo, é que é um número pequeno. Aí que é 2. 1 vezes 10 a menos 6. Distância. 2 vezes 10 a menos 2 elevado ao quadrado. Matemática, só matemática. Ó. F igual a 9 vezes 1, 9. 9 vezes 1, 9. Então é 9. Somos expoentes. 9 menos 6, 3. 3 menos 6, menos 3. 2 elevado ao quadrado, 4. Multiplica os expoentes. 2 vezes menos 2, menos 4. Novamente, ó. Esse menos 4 vai com o sinalzinho trocado lá para cima. Então vai ficar assim, ó. 9 dividido por 4. 9 dividido por 4, 2,5, né? 9 dividido por 4, 2,5. 2,25, professor. Tá ficando doido? 2,25. Cadê? Cadê o negócio aqui? 2,25. Tá? Aí vezes 10, ó. Esse menos 3, ó. Esse menos 4 lá embaixo vem com sinal trocado, né? Ó? Vai com sinal trocado, ó. Vai para cá, ó. Mais 4. Tá? Menos 3 mais 4, 1. Tá? 1. 10 elevado a 1, 10. 10 vezes 2,25 é 22,5 newtons. Tá?